Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 5 de março de 2021. Então, olhando bem aí o que aconteceu no dia 3, infelizmente a gente não tem ainda os valores do dia 4, mas o que a gente observa claramente é que a gente teve aqui ainda uma manutenção das chuvas da região centro-sul. Claro, não foi uma chuva assim que pegou toda a região centro-sul, mas a gente vê que ela continuou atuando principalmente aqui na região próxima a Itaipu, na região do Paraná, pegou bem aqui a bacia do Paranapanema, que é entre o Paraná e São Paulo, e também aqui parte das bacias do sul, tanto o Iguaçu como o Uruguai. Vemos também claramente que essa manutenção dessas chuvas aqui mais localizada na região centro-norte, em alguns momentos a Zecita ela consegue interagir e essa chuva consegue avançar, chegando aqui até parte do Ceará. Essa região mais aqui da costa norte e leste do nordeste, como também boa parte da região sudeste do país, apresentou um tempo seco bem definido, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão, mas como a gente viu ontem, esse sistema ele vai se afastar mais um pouco e a tendência é que ele se localize mais aqui próximo à costa do nordeste, liberando a passagem da frente e a chuva retorne aqui a atuar principalmente entre o norte de Minas e a região da Bahia. E olhando nos últimos 3 dias, acumulado no dia 3, no dia 2 e no dia 1º, nós vemos aqui que teve uma manutenção de uma chuva boa na maior parte do país, principalmente aqui na região centro-sul, como também na região centro-norte. Só mais essa região aqui na costa, que pega desde a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Claro que aqui na Bahia, em alguns momentos, a gente teve uma chuva aqui mais na região do Recôncavo Baiano, porém, nesse acumulado a gente vê que a tendência foi que essa chuva não foi tão significativa. Então a gente teve uma chuva ocorrendo, a gente teve aí o rompimento dessa barreira. O bom é que aquele sistema de bloqueio que a gente teve alguns anos atrás, ele não se estabeleceu e a tendência é que ele não fique estável, ele não se estabeleça ao longo dos próximos dias. Então com isso você está tendo uma atmosfera aí meio que liberada na maior parte do país e devemos ter a continuação das chuvas nos próximos dias. Olhando bem o que o modelo do Cosmimet mostra, para os próximos 7 dias, agora fica bem mais claro aquela troca de locacional. A gente vê que começa a diminuir uma chuva bem aqui na região centro-sul. Você ainda tem alguma coisa ocorrendo no Mato Grosso do Sul, São Paulo e no norte do Paraná. Porém, à frente ela consegue avançar e aparentemente ela já está mostrando que teremos uma configuração do que pode ser aí uma zona de convergência do Atlântico Sul. Nesse momento ela está com a configuração mais fraca, mas a gente já vê o retorno das chuvas entre São Paulo, Minas Gerais, chegando aqui a atuar também na região oeste da Bahia e a manutenção aqui, principalmente por causa das Zecita e das chuvas na região centro-norte, atuando também aqui sobre o Maranhão e o Piauí. Essa região aqui mais próxima à costa do Nordeste, ela continua mantendo um tempo mais seco devido à atuação desse sistema de alta pressão. O que a gente vê claramente é que esse sistema de alta pressão, em alguns momentos, ele está posicionado mais ao norte aqui, mais na costa de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E nesse momento aqui, no dia 12, a gente vê que a previsão mostra ele vindo em rumo ao sul, atuando aqui principalmente sobre a costa do Espírito Santo, Minas Gerais e adentrando um pouco aqui também sobre a Bahia. Então pegando a costa do Espírito Santo da Bahia e chegando aqui a atuar um pouco sobre o norte de Minas. Mas a tendência é que tenha realmente essa gangorra barométrica. Em alguns momentos a chuva consegue avançar pela passagem da frente e teremos aí a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul.
Se fosse na nomenclatura antiga, eu consideraria como a zona de convergência de umidade, a ZCOU, mas como deixou de ser utilizada, ela deve ter a configuração de uma zona de convergência do Atlântico Sul, porém mais fraca do que normalmente acontece, e a gente tem a manutenção dessa chuva aqui na região quadrata dos reservatórios, como também aqui na região centro-norte do país. Só essa região aqui mais na costa do Nordeste, a região centro-sul, que deve ter a atuação de um tempo mais seco. Ok? E o outro destaque é que o avanço de uma massa de ar frio aqui sobre a região sul do país deve trazer temperaturas mais amenas para a região centro-sul. Olhando bem agora o que o modelo mostra, a questão da pressão atmosférica em 850 HPa, né, que seria próximo à superfície, a gente vê aqui em alguns momentos ele tem uma pressão mais alta aqui na região do Atlântico, em alguns momentos tem um avanço, né, desses sistemas frontais aqui que rompe essa barreira da alta, e a gente fica tendo aquela verdadeira gangorra barométrica, né, em alguns momentos. A baixa pressão avança, forma-se aí as acas até pela passagem da própria frente, tende a juntar aqui com a umidade da Amazônia, fazer um corredor de umidade, depois virar uma zona de convergência, e depois aí, quando passa alguns dias estacionados sobre uma determinada região, né, ou semi-estacionária, a gente já considera como se fosse uma zona de convergência do Atlântico Sul. E a gente vê essa gangorra barométrica. O que aconteceu em fevereiro provavelmente é o que vai continuar acontecendo agora em março. E lá no início de abril a gente já começa a ter, pelo que os modelos climáticos estão observando, né, o período seco começando normalmente. O que isso quer dizer? Volta a se concentrar mais chuvas no sul, mantém a concentração das chuvas no centro-norte, e toda essa faixa aqui mais central do país ela já começa a entrar no período seco. Então, você tem aí a entrada do outono caminhando para o inverno e a tendência é secar bem nessa região mais central do país. E quando a gente olha a altura geopotencial, a gente vê aqui claramente que nós não temos nenhum potencial fechado aqui, nenhum geopotencial fechado, por exemplo, acima de 590 ou 5.900 e outros modelos que possa nos dar indício da formação de um bloqueio atmosférico. Claro, em alguns momentos a pressão mais alta, em alguns momentos a pressão mais baixa, mas pelo menos os modelos continuam mostrando que nesses próximos 15 dias não devemos ter a formação de nenhum bloqueio. Isso é interessante porque essas chuvas que estão ocorrendo, nós podemos ter aí uma manutenção desse estado para os próximos dias. Observando agora o que o modelo GFS mostra do acumulado de chuvas, a gente vê aqui o avanço, né, dessas chuvas sobre o país, a alta pressão atuando aqui mais sobre a costa do Nordeste, e lá para o dia 17 a alta pressão se fortalece, volta a chover aqui na região centro-sul, porém não dura muito, e no final do mês volta a chover. Olhando aqui a sequência, chuvas agora, né, chegando aqui na região de Minas, oeste da Bahia, depois a alta pressão se fortalece, volta a ter chuva aqui na região centro-sul, depois a alta pressão enfraquece pelo passagem das frentes, passa uma frente e lá para o final do mês, dia 20 e 21, volta a chover novamente na região nordeste. É aquela questão da gangorra barométrica que eu venho falando para vocês, né? A alta pressão ela fica mais forte na costa do nordeste, interage sobre a região sudeste e chuvas na região centro-sul. Depois passa a frente consegue empurrar esse sistema mais próximo para a África, volta a chover ali entre o norte de Minas, o oeste da Bahia, e assim você tem essa interação. Aqui, mais na costa do Nordeste, o que a gente vê claramente é um tempo mais seco, porém chega esses pulsos. Ó. Você vê pulsos aqui chegando e trazendo chuva. E isso normalmente acontece, né? Essa época do ano, mas você tem uma frequência maior. Então, não está conseguindo ainda romper essa barreira desse tempo mais seco. Você tem uma chuva correndo, mas nada tão significativo ou nada que dure a sequência de vários dias. Região centro-norte, a manutenção da chuva, principalmente pela atuação da própria ZCIT aqui. E lembrando que teve muita chuva nas bacias do Tocantins e do Xingu, e ainda está tendo muita chuva e vai ter muita chuva pela previsão. Então acredito que até o final do mês de março, aí pelo menos primeira e segunda semana de abril, devemos continuar tendo aí uma chuva boa nas bacias do Xingu e do Tocantins e Araguaia.
Sobre a questão da temperatura, a gente tem alguns momentos uma massa de ar mais frio avançando sobre a região centro-sul, depois fica mais quente e assim na média temperaturas dentro da normal climatológica para os próximos 15 dias. Em alguns momentos a temperatura mais fria, em algumas regiões aumenta, em algumas regiões diminui, mas na média para 15 dias realmente temperaturas próximas à normal climatológica. E acredito que não deve mexer muito na carga. Observando aí a questão do armazenamento de água no solo, a gente viu que tem uma maior concentração de água aqui na região centro-sul, por isso o armazenamento de água no solo aumentou na região, mas quando a gente olha a projeção já para o dia 8, a gente vê que tem uma diminuição aqui na região centro-sul, porém, essa região entre São Paulo e Minas, que estava apresentando a diminuição, começa a apresentar um aumento novamente, porque você está trocando locacional de chuva. As frentes antes estavam mais estacionadas aqui sobre a região centro-sul e agora elas conseguem avançar e chegar aqui a atuar sobre São Paulo e Minas. As demais regiões do país a gente não vê grandes modificações, a gente vê a manutenção desse estado, né? Mas aqui na região nordeste uma parte bem seca e o restante aqui da região centro-norte com a umidade aí no solo bastante elevada, o que faz com que as vazões aumentem bastante essa época do ano. O que a gente vê claramente aí que a região do quadrilátero dos reservatórios tem apresentado uma chuva significativa, a gente ainda não teve grandes respostas, mas com a sequência de chuvas que a gente está tendo aí nos próximos dias, provavelmente as respostas serão maiores. A região sul deve apresentar aumento das vazões nos próximos dias, porém a gente já vê que lá para o dia 8, dia 9 já começa a ter uma redução, principalmente porque as chuvas cessaram. Então todo esse aumento que está acontecendo agora é de umas chuvas que aconteceram anteriormente e que ainda vão acontecer hoje e amanhã. E a região do Rio Madeira, né, tem apresentado chuvas expressivas e deve apresentar ainda um aumento fraco gradativo das vazões nos próximos dias, e a gente vê o estado de manutenção de vazões bem elevadas na região de Jirau e Santo Antônio. E olhando agora os modelos que o ONS trabalha, né, tanto o modelo do europeu, do SMWF, o ETA40, que é rodado aqui no Brasil, e o modelo GEFS, que é o modelo americano, os três mostram um padrão, né, típico, básico aqui de formação de umas arcas. Aparentemente ele também está mostrando que vai ser umas arcas fracas, com as chuvas voltando a se concentrar mais aqui na região central do país, né, pegando bem Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, parte aqui de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e essa chuva aos poucos ela deve avançar e chegar aqui a atuar no norte de Minas e no oeste da Bahia. Então, a gente vê que os três modelos mostram esse padrão bem característico, né? Volta a secar aqui também na região centro-sul e na região nordeste o ETA mostra um tempo bem seco, mas a gente está vendo que tem uma tendência de ficar mais parecido aqui as chuvas com a do modelo europeu, o SMWF, então a gente deve ter uma chuva aqui acontecendo na maior parte da costa norte e aqui em uma pequena parte da costa leste do nordeste. Deve ficar mais seco realmente aqui nessa parte que vai desde o centro-leste da Bahia, passando por Alagoas, parte aqui do sertão e agreste de Pernambuco, e também aí sertão e agreste da Paraíba, como também em sua totalidade o estado de Sergipe, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.